Tomou posse hoje no TJA o desembargador Lafayette Carneiro. O juiz Lafayette Carneiro ocupa a vaga deixada pelo desembargador Wilson Barroso, que se aposentou no mês passado. O magistrado tem um currículo extenso e já julgou casos de grande repercussão. No ano passado, chegou a assumir a Prefeitura de Manaus por 15 dias. A cerimônia de posse contou com a presença do prefeito de Manaus e o vice-governador do Amazonas. Continuar com o meu trabalho que eu desempenhava no primeiro grau, né? Ou seja, dando a maior celeridade possível nos processos, julgando os processos sempre que chegarem, sem aquela demora que é existente, que tanto a população clama por uma justiça mais célere. Lafayette era titular da 15ª Vara Cível de Manaus. Na manhã de hoje, o Tribunal de Justiça do Amazonas também divulgou o edital para o concurso público do órgão. As inscrições começam no próximo dia 20. Guardar vagas de estacionamento com cones e cavaletes é proibido, mas muita gente desrespeita essa lei aqui nas ruas da capital. Uma placa, um carrinho de supermercado, vassouras e cadeiras. Segundo o dono, os materiais em frente ao comércio guardavam a vaga para um caminhão de descarga. Reservar vagas de estacionamento, bem como impedir que veículos estacionem em local permitido, são proibidos por lei. Mesmo assim, muitos insistem nessa irregularidade. Desde o início da semana, quando começou a Operação Vaga Legal, o Manaus Trans recolheu das ruas da capital vários objetos que impediam o estacionamento de veículos ou atrapalhavam a passagem dos carros, como esta placa de propaganda. O cidadão não tem o direito de guardar a vaga para si. Todo mundo é igual. Ninguém comprou aquele pedaço para ficar propriedade particular, porque a via é pública, então não é privada. Apesar de ajudar algumas pessoas, guardar vagas dificulta ainda mais a vida de quem busca um local livre para estacionar o carro. Não existe vaga, realmente não existe. Nesse acostamento não existe não. Não, é difícil de estacionar hoje em dia. A gente não tem onde estacionar o carro, fica meio complicado. A gente tem que pagar estacionamento que fica muito caro. Para o Manaus Trans, o mais difícil é conscientizar e manter o direito dos motoristas, já que algumas pessoas, mesmo depois de orientadas, voltam a cometer a infração. E atenção, motoristas, o teor alcoólico de enxaguantes bucais e de bombons de licor pode ser identificado no teste do bafômetro. Imagine parar em uma blitz e, mesmo sem ter consumido nenhum tipo de bebida alcoólica, ser surpreendido pelo teste do bafômetro por ter utilizado enxaguante bucal com álcool antes de sair de casa. Pois é, o bafômetro acusa qualquer tipo de teor alcoólico, inclusive o de enxaguantes e até o de bombons com licor. Essa estudante ficou assustada quando soube da notícia. Porque a gente usa e tu vai no teu carro e aí tu para numa blitz e aí tu é acusada com que bebeu nada, vim de casa. Mas não é preciso tanta preocupação. Nesses casos, diferente da bebida alcoólica, o teor do álcool é eliminado em 20 minutos. Se você fizer após 20 minutos após o uso do enxaguatório, o bafômetro vai indicar 0. Então, diferente do que acontece quando realmente você ingeriu o álcool. Por isso, não há desculpas para o motorista alcoolizado. O álcool vindo da bebida permanece no organismo por até 16 horas. E agora tem aqueles que chegam lá, não, eu usei enxaguante bucal. A gente faz o teste, espera meia hora, dá de novo. Aí mas era muito forte esse, tá? A gente sabe que ali é conversa. As blitzes do Detran devem ser intensificadas com a utilização de bafômetros, principalmente próximo a casas noturnas. Quem for pego alcoolizado tem o veículo apreendido, recebe 7 pontos na carteira de habilitação por multa gravíssima e ainda paga multa no valor de R$ 1.915,30. O motorista, nesse caso, também é impedido de dirigir por 12 meses. Em situações mais graves, como atropelamento, o condutor pode ser encaminhado à delegacia e pegar até 3 anos de prisão. E andar de bicicleta é uma boa alternativa para fugir do trânsito de Manaus. O problema continua sendo o mesmo, né? A falta de ciclofaixas. Pedalar. Essa atividade física, Micael pratica de segunda a sábado. De casa no São José até o trabalho na Compensa, gasta no máximo 25 minutos. De carro, o tempo é bem maior, 1h30.
Mas o ciclista sofre com a falta de um espaço adequado e a má educação dos motoristas. Em qualquer local é perigoso, qualquer local, sendo de bicicleta, de carro, a pé. Mas o que acontece? Aqui ainda falta um pouco de respeito dos motoristas, pela justamente aquela falta de cultura. Existem aquelas campanhas que o pessoal estão fazendo agora para aquela faixa de pedestres. Poderia ter também uma campanha para o ciclista. Hoje, muita gente prefere não enfrentar este trânsito. Prova disso é a quantidade de viagens feitas de bicicleta, mais de 25 mil por dia. Até o final deste ano, devem ser construídos os primeiros 20 quilômetros de ciclovias. Bem, a bicicleta, além de ser um transporte extremamente saudável e antipoluente, né, desafogaria completamente o trânsito. Né? Completamente não, né, mas ajudaria bastante para desafogar. As ciclofaixas são compartilhadas com os carros e as ciclovias são faixas exclusivas. Cada quilômetro custaria pelo menos R$ 150 mil aos cofres públicos. A intenção é construir primeiro nas vias mais movimentadas. Existem dois tipos de análise, né? Uma é a questão da demanda e outra a questão de onde nós temos em Manaus caixa viária, onde seja possível a criação das ciclovias e ciclofaixas. Os horários com mais ciclistas nas ruas são os de pico, às 7 da manhã e 5 da tarde. No próximo bloco, venda ilegal de latas do programa Leite do Meu Filho são investigadas pela Prefeitura. E ainda, o programa tenta diminuir o índice de analfabetismo entre adultos com mais de 35 anos. É daqui a pouco.